Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Cabral e nessa videoaula eu vou atender alguns pedidos que é ensinar a trabalhar com a iluminação HDRI ou HDR. É uma iluminação global, uma iluminação geral da sua cena em que a gente trabalha com poucos cliques, uma iluminação já, vamos dizer assim, pré-definida através de um arquivo HDR. Vamos lá criar uma cena. Eu vou colocar aqui um plano. Vou aumentar aqui esse plano um pouco. Vou desligar o gradeado aqui, tá? Então, eu coloquei um plano. Eu vou alterar aqui. A, eu vou alterar o número de segmentos aqui, ó, que eu não preciso dessa quantidade de segmentos. Esse plano vai ser só para servir como, como uma base aí do nosso arquivo, tá? E vou inserir uma esfera. Vou aqui até aumentar um pouquinho essa esfera, ó, tá? Mais ou menos isso aqui. Beleza. Agora, ó, se eu vier aqui em Arnold Render View e der um play, obviamente eu não vou visualizar absolutamente nada no meu render, simplesmente porque eu não tenho nenhuma iluminação na minha cena. Então eu vou dar um stop aqui e vou colocar um cara. Eu vou vir aqui em menu Arnold e aí eu tenho Lights. E eu vou colocar esse cara aqui, ó, Skydome Light. Ele vai colocar aqui, ó, tá vendo, ó, esse globo aqui, que vai ser uma iluminação geral, uma iluminação em todos os cantos, já com sombra, já tudo configurado, tá? Agora, ó, se eu vier aqui em Arnold Render View e der um play, eu já consigo visualizar, já tem uma qualidade de iluminação bem interessante, tá? Eu tenho já uma sombra, já tenho um nível de realismo bem bacana na minha cena, tá? Mas nesse caso aqui, o que, que o HDR vai fazer? Ele vai tirar essa luz branca e vai colocar uma imagem aqui. E aí ele vai fazer uma soma da iluminação, da onde ele vai saber da onde está vindo mais intensidade de luz e vai colocar uma sombra diferente. Enfim, vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar, tá? Eu vou dar um stop aqui. Se eu dar um clique aqui, ó, na minha Skydome Light e vier nos meus atributos, eu consigo mexer em todos os atributos normais da iluminação. Eu consigo mexer na cor, consigo mexer na intensidade. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Ó, eu consigo mexer na minha intensidade. Eu consigo mexer na cor. Ó. Então, você consegue fazer normal, né? Uma iluminação absolutamente normal. Agora o que a gente vai fazer é colocar uma HDRI dentro dessa imagem. E aonde que eu vou buscar essas imagens, tá? Eu vou dar um stop aqui e vou vir aqui, ó, no meu navegador, ó, e vou buscar aqui, ó, um site chamado HDRI Heaven. Ó, HDRI Heaven. Já é o primeiro site que aparece aqui, ó. Ele é um site 100% free de HDR e de textura. A gente vai testar algumas coisas aqui nessa aula, tá? Eu vou dar um clique aqui em HDR, ele já vai te dar aqui, ó, quais as opções de HDR que você quer, ó. Iluminação de sol, urbano, natureza, indoor. Eu aconselho vocês a fazerem testes, principalmente quando vocês estiverem fazendo os seus projetos, e olhem qual é a iluminação que mais se adequa dentro do projeto que você está fazendo, tá? Eu vou dar um clique aqui em Outdoor, ó, ela aparece assim, ó, mas quando você dá um clique na imagem, você já consegue ver direitinho como que é essa imagem aqui, ó. Eu vou colocar aqui em Skies e vou pegar essa imagem aqui, ó, tá? Se você der um clique nessa imagem, você vai ver que é uma imagem em 360 graus.
ela tem o sol aqui, ó, tá vendo? Ela tem um sol. Então ele vai fazer essa conta, ele vai identificar de onde está vindo a maior intensidade de luz e vai jogar a sombra no lado oposto, claro. Aqui, ó, é como ele vai ficar, ó, tá? Então ele tem aqui, por exemplo, um material de vidro, um material opaco, um material cromado e um material com, sei lá, um certo brilho aqui, tá? Então, como que ele vai ter reação, vai reagir dentro dos modelos ou dentro dos elementos e objetos que você tem na sua cena, tá? E aqui ele te pergunta, ó, em qual resolução que você quer baixar ele, ó. Eu vou baixar ele em 1K, porque é só para teste mesmo, então não tem o menor problema, mas eu aconselho vocês a baixarem no tamanho que vocês vão ter de saída. Então, se você vai ter um 4K de saída, já joga ele 4K aí, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Drive School 1K HDR. Então, eu vou pegar ele aqui, ó, vou dar um clique na minha iluminação e no Color aqui, ó, eu vou dar um clique aqui no Check e vou selecionar File. E aí, na pastinha aqui, eu vou selecionar aonde eu salvei essa imagem, ó. Aqui, ó. E vou dar um Open. Reparem que ele já colocou aqui, ó, a imagem para você, ó. Agora, ó, se eu vier aqui em Arnold Render View e der um play, olha só, ele já vai trazer a tonalidade da cor principal, então um sol, ele já vai colocar, já identifica onde está vindo o sol. Então ele já fica uma qualidade muito, muito aceitável, tá? É muito bacana esse tipo de trabalho, tá? Lógico, tá, pessoal, que ele tá assim mais granulado por causa da minha qualidade do render, tá? Depois eu vou colocar um render um pouquinho mais forte aqui para vocês verem o resultado final, tá? Bom, então aqui, ó, é muito bacana vocês testarem, ó. Testem, façam testes dentro do projeto de vocês, qual é o melhor, a melhor imagem que represente o seu projeto, tá? Então você tem indoor, se você quiser fazer uma iluminação de uma sala, por exemplo, ó. Então você consegue já ter uma iluminação interessante, tá? Uma iluminação noturna. Então você tem aqui ó, night, então você tem iluminação noturna. É bem bacana esse site, é bem legal. Eu aconselho fortemente esse site, esses HDRs estão com qualidade muito boas, tá? E de quebra aqui, ó, eu vou testar algumas texturas que também faz toda a diferença dentro do seu projeto, ó, tá? Cliquei aqui em textura, vou vir aqui em Browse Textures e aí aqui também, ó, mesmo esquema. Ó, você pode navegar aqui por todas as subcategorias. Eu vou pegar essa daqui mesmo, ó, um gramadinho, ó, e olha que legal, ó, eu consigo baixar os mapas separados, tá? Então eu consigo, por exemplo, baixar o que eu preciso, ó, os dois que eu vou utilizar, ó, Diffuse, vou baixar ele em 1K mesmo. Eu tenho a imagem aqui, ó. Eu pego ela aqui, ó, e vou trazer ela para dentro do meu desktop. E vou trazer o bump, ó, em 1K também, ó. O bump, obviamente, né, é aquela opção de dar um relevo para o seu elemento, tá? Então, vou vir aqui no meu Maya, ó. Vou fechar aqui o Arnold Render. Vou dar um clique aqui no meu solo e vou colocar aqui, ó, Assign New Material. Vou vir aqui em Arnold, Standard Surfaces. Vou vir aqui, ó, no Specular, ó, e vou diminuir o brilho dele, que os materiais do Arnold já vêm com brilho por padrão, eu não quero brilho. E no Color eu vou achar a minha textura que eu acabei de pegar, ó, que é essa daqui, ó, tá? Que é o Diffuse.
Vou dar um Open, apertei a tecla 6 para eu visualizar a textura aqui no Maya, né? Vou vir aqui em UV, ó, e vou colocar um planar. Ó. Nesse azulzinho aqui, ó, eu vou diminuir ele aqui, ó, para eu ver, diminuir a quantidade de vezes que essa textura vai aparecer, ó. Então eu consigo ter uma textura um pouco mais real aqui, ó, tá? Esse planar ele já é preso dentro desse elemento, então se eu colocar o bump nele, ele vai aceitar. Então eu vou vir aqui, ó, no mesmo material, né? No material que eu coloquei aqui a grama, e eu tenho ele aqui, ó, dentro do Geometry, ó. Vou vir aqui em Bump Mapping e vou achar o arquivo, ó. Venho aqui em File e vou achar o arquivo, o Bump, ó, que é essa aqui, branco e preto. Ó. Pronto. Ó, já repara que aqui, até aqui na nossa cena, ele já colocou um bump já para você dar uma olhada nele, tá? Se você quiser mais bump, menos bump, enfim, não é o caso aqui, a gente não vai ficar mexendo nisso para não alongar muito o nosso projeto aqui. Vou vir aqui em Arnold Render e vou dar um play aqui para vocês verem aqui já a qualidade do seu projeto. Ó. Com poucos cliques, na verdade, a gente quer a intenção aqui é para mostrar a iluminação, tá? Eu coloquei a textura para vocês darem uma olhada na textura, mas a ideia mesmo é vocês verem a iluminação, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e vou renderizar ele em alta para vocês verem como que isso aqui vai ficar nesse mesmo efeito aqui, tá? Pronto. Aí, ó. Esse é o resultado final de como ficaria isso aqui numa resolução, numa alta resolução, tá? Eu só troquei o ângulo e coloquei umas qualidades de render mais profissionais, tá? Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado bem essa aula. Quem ainda não curtiu, curta o vídeo, se inscreva no canal. A gente tem muito vídeo e coloca sempre vídeos de Maya aqui dentro do canal. Eu tenho um curso de Maya voltado para arquiteto e voltado para modelagem de personagem já pronto, já no ar. Quem tiver interesse, quem quiser saber mais informações, dá uma clicada no link que está na descrição desse vídeo. O curso está bem legal, tanto para arquiteto quanto para modelagem. Por enquanto são esses os cursos. A gente vai colocar muito mais cursos dentro lá do portal de Maya. Deem uma conferida lá, tá muito legal, tá tudo feito com muito carinho e muito bem didático. Vocês vão curtir demais. Então, pessoal, quem tiver interesse, pode ir lá dar uma corrida. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários ou até mesmo por e-mail também, que está na descrição desse vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido demais e até a próxima.